Então elas estão contando nesses 119. Mas no total, que pediram a graça de ser mãe aqui em Fortaleza e alcançaram, foram 49. Mas por que eu não incluí os 49? Porque os 45 tinham condições humanas de serem mãe. Havia dificuldades, porém não era impossível. As outras 4, segundo os médicos, aquilo já era impossível. Então, aqueles que era impossível, eu contabilizei. Mesma coisa com câncer de mama. Aqui em Fortaleza tem muita mulher com câncer de mama, impressionante. Ainda não entendi bem por que tem tanto assim. Eu não sei se é porque eu um testemunho também, né? Mas o fato é que, se eu fosse contar todas que vieram aqui, pediram a graça e saíram curadas, dava mais de 2.500 pessoas. Mas por que eu não incluo? Porque elas tiveram tratamento médico. Não que eu seja contra o tratamento médico, não é isso. Mas é que elas estavam no tratamento, estavam na quimioterapia, tinham feito cirurgia. Então, essas daí receberam a graça, mas eu não contabilizo como milagre porque existia um tratamento médico, científico, né? As que eu contabilizei, o que foi? Foi umas que descobriram, como um caso que eu, sempre quando eu falo, eu me lembro dessa senhora, que é uma cabeleireira, inclusive, lá do Presidente Kennedy, ali, perto do Rio Mar Kennedy, ali. Aliás, é melhor, atrás do Norte Shop, tem uns prédios ali, né? E a senhora, ela demorou 3 anos para ser sorteada, a primeira vez, tá? Que ela colocou no condomínio, e o condomínio, sempre aquele condomínio, sempre ia muita... Então, a primeira vez que fui no condomínio, entrou 69 na caixinha, imagina. Aí a amiga dela era sorteada, a outra, e o nome dela não saía. O dia que ela foi fazer um exame de praxe, o médico viu que tinha uma coisa errada. Ele falou, olha, nós fizemos só superficialmente os exames, e nós descobrimos que por trás tinha um câncer em desenvolvimento. E aí fizemos um exame mais aprofundado, o câncer tem tamanho de uma laranja. Né? E o médico até falou, você tem fé? Tenho. Pois reza a Nossa Senhora, ao seu Deus, para não ter chegado no pulmão, as raízes. Né? E ela chegou muito abatida em casa, triste e tal. E aí ela olha no outro dia a mensagem que tinha vindo no dia anterior, no dia que ela recebeu, mas ela estava tão triste que não queria olhar o celular. Né? Você foi sorteada por Nossa Senhora. Aí ela falou, não é possível, Nossa Senhora me sorteou logo no dia que eu recebi a notícia do câncer. Depois de 3 anos de espera, porque Nossa Senhora vai me curar. E aí ela fez o texto lá no pátio do condomínio, como todo mundo fazia, e falou para mim, eu falei, ela trouxe até os exames, colocou lá no pé de Nossa Senhora, rezando ali por ela e tudo. Foi embora. Quando foi um tempo, ela contou depois que depois ela voltou no médico, falou, doutor, vou querer outro exame. Não estou entendendo por quê. Porque no dia que o senhor for desse exame para mim, Nossa Senhora foi lá em casa. Tenho certeza que ela me curou, não vou fazer cirurgia nem quimioterapia não. E o médico ficou meio assim, mas vai custar caro outro exame, porque não sei o quê. Não vou pagar, não tem problema, não dou um jeito. Tá bom. Aí fez o segundo exame, você já sabe da resposta. Né? Nossa Senhora tinha curado ela de fato. Aí, de fato, aí foi um milagre muito, né? Então, assim nós tivemos 119 milagres aqui em Fortaleza. Até às vezes eu brinco, olha, para resumir muito a história dos tipos de milagres que nós tivemos aqui em Fortaleza, eu só não cheguei ainda, porque não existe mais também, né? Você chegar numa casa, aqui no capital, interior pode ser que exista. Você chegar numa casa e o dono da casa, ou a dona, ter falecido, e em vez de estar recebendo a senhora, a pessoa está no caixão. Ainda não aconteceu isso comigo, né? Aí chegar com Nossa Senhora e ressuscitar a pessoa. Isso ainda não aconteceu. Mas aconteceu 2 casos similares. Uma foi Pindoretama, viu falar Pindoretama? Aqui do lado, né? Aí, em Pindoretama, não vou contar toda a história também, mas o senhor teve um infarto, 5 infartos na madrugada, que Nossa Senhora ia visitar ele, ia ser sábado de manhã, um sítio que tem na comunidade, né? E os filhos, tinha 12 filhos, homem, senhores de idade já, uns estavam lá para receber Nossa Senhora, outros estavam lá atrás da casa zangados com Nossa Senhora. Como é que Nossa Senhora sorteia a casa de papai e deixa ele morrer? Né? Já tinha dado ele como morto. E de fato, quando ele chegou, porque lá não tinha condições de tratar ele, então era para o Frotão, aqui em Fortaleza. E quando chegou, o médico viu que ele estava algum tempo sem batimento cardíaco. Então o médico do Frotão já deu ele como morto. Né? Aí uma filha que estava com ele, não, porque o senhor tem que colocar. Aí fizeram lá uma reabilitação e tal, e já iam dar morte cerebral para ele. Né? Vamos ver, botaram lá os negócios dela, que eles voltou a funcionar, colocaram o maquinário. Vamos esperar até amanhã. Mas ela viu que falou, pô, isso aqui não volta mais não. Bom, isso foi 8 horas da manhã, né? Que ele chegou no Frotão. Nossa Senhora chegou lá também às 8 horas. Por acaso, a dona da casa estava lá
uma senhorazinha também. Ela falou assim, eles queriam que eu cancelasse os filhos. Mas eu falei, não, se Afonso estivesse aqui, que era o nome do homem, né? Ele ia dizer isso, eu morro, mas a senhora tem que vir, porque não pode pedir, não só foi sorteado, a senhora tem que vir. Ele era um homem assim, muito... Eu tenho certeza que se Afonso falecesse, a última vontade de Afonso é que estivesse aqui. Quando foi 10h30, eu falei assim para ela, ó, vamos rezar que ele vai chegar aqui antes, então a senhora ir embora ainda. Depois eu falei, vale, por que eu falei isso, né? Acabou o texto, 10h30, lá na UTI ele acordou. A primeira pergunta dele para a filha única que estava do lado dele, né? Porque está tudo na casa. E o terço? Aí a filha dele, não foi cancelado, está acontecendo. Ah, que bom que eu não atrapalhei Nossa Senhora. Interessante. Não, e quando ele acordou, quem disse que alguém conseguia segurar ele lá? Os médicos queriam segurar ele lá, não deixou não. Quando foi 11 horas que eu estava pegando a senhora para sair, a ambulância chega com ele. Faz ele dar um olhar para Nossa Senhora ainda, né? Então praticamente foi uma ressurreição, né? E a segunda também foi uma coisa muito forte. Uma senhora que já me conhece, mais ou menos como ela aqui, só que não com tanta intimidade, não. Só que com um pouco mais de intimidade do que com ela, no sentido de conversar. Sempre está conversando e tal. Ela disse, eu queria fazer um pedido para você, olha, um terço fora do sorteio. Eu sei que você é muito rigoroso, essas coisas e tal, mas é que tinha sofrido um acidente, um ônibus passou por cima da cabeça e a família está traumatizada. E eu queria fazer esse texto para recuperar a fé deles. E a mulher está o quê? Não, está na UTI ainda, o médico já deu morte cerebral, mas as minhas tias não sabem. Bom, vou fazer o seguinte então, em vez de eu fazer o texto como você está acostumado, que eu chego, falo, depois coroa, depois tem um texto, esse procedimento que eu estou fazendo aqui, né? E todo mundo já me conhece mesmo, então eu vou chegar com Nossa Senhora, coroada, não vai ter coroação, vou coroar ela, e vou rezar o rosário em 1 hora. Né? Vai ser 6h30, 7h30, batido, pá. E vai ser o rosário todo, os 3 terços, não 4 não, os 3 terços. Ela pode ser, mas eu digo para o pessoal que só pode ter uma intenção, chama-se vigília de oração. Essa vigília, todo mundo vai rezar só por uma intenção. Trazer, e eu vou falar o nome dela, a sua tia de volta. Né? Então, quando eu falasse o nome dela, todo mundo ia rezar, nem podia ter outra intenção. Fizemos a vigília de oração e tal, fui embora, até esqueci. Quando foi 30 dias depois, que fui numa casa lá no Parque Albão, cheguei lá, vi sentado na porta da casa um homem que era o dono da casa, lá do apartamento que a gente fez o terço. Eu falei, mas do outro lado da cidade, esse homem tá aqui. Aí eu lembrei, tá dando 30 dias do terço lá. A mulher morreu, que era morte cerebral, então hoje vai provavelmente marcar o terço de 30º dia, e minha esposa nem falou nada para mim, eu nem me toquei. Aí fiquei um pouco assim, desci, eu me contei e tal. Aí quando abriu o portão, que é o portão de madeira, quem veio me receber? A senhora. A mulher com a cabeça amassada. Mesmo. Só que aqui, essa parte dela ainda estava inteira. Foi só daqui para cá que amassou, mas o cérebro juntou. Então os médicos disseram, se porventura, eles deram morte cerebral, mas se porventura ela sobrevivesse, ia ficar vegetativa, não ia ter movimento nenhum, isso é só por som, alimentar por sonda, tudo, né? E ela veio me cumprimentar ainda segurando na mão de uma sobrinha dela, alguma coisa assim, uma senhorinha, né? E eu, como é que vai e tal? Fiquei espantado, né? Chego em casa, isso foi à noite, 8 horas, quando cheguei em casa, 11 e pouco, toco o telefone. Vou atender, era ela. Eu queria dizer que eu recebi uma graça com Nossa Senhora e queria agradecer. Eu pensando que ela estava falando do problema lá da UTI, né? Não, é que depois que ela voltou para casa, ela tinha uns tremores, então ela tinha que andar de cadeira de roda, ou então se segurasse, senão ela caía no chão. E depois que Nossa Senhora foi lá, os tremores pararam. 2 milagres. Né? Então a gente pode dizer que praticamente Nossa Senhora fez 2 ressurreições aqui em Fortaleza, né? Mas o que é um milagre? O milagre é um sinal que Deus nos dá dizendo o seguinte, olha, essa obra é minha. Né? Então, se essa obra é de Deus de Nossa Senhora, a gente tem que entender qual é a mensagem que essa obra traz. E aqui é o ponto principal da nossa questão. Quando eu dar esse milagre, eu dizer, olha, é a mensagem que essa obra está levando, é a minha mensagem, a mensagem aqui de Deus. E o que foi que Nossa Senhora falou então às 3 crianças? Lúcia, Jacinta e Francisco. Eu vim porque Deus quer estabelecer na terra agora, para a salvação das almas, a devoção ao meu imaculado coração. Para isso, vem pedir que o Papa faça uma consagração do mundo e a Rússia ao meu imaculado coração. Depois vem as profecias e ela diz, quem abraçar esta devoção, que é a consagração, e rezar o meu rosário todos os dias, prometo todas as graças necessárias à salvação de sua alma, a conversão dos pecadores e a paz para o mundo inteiro. Depois, algum tempo depois, a Lúcia perguntou, porque perguntaram para ela, né?
Lúcia, quem não conseguiu um rosário, pode ser um terço. Naquela época eram 3, hein? Nem era 4. Mas até as mulherzinhas que estavam com preguiça de rezar um rosário. E a Lúcia perguntou a Nossa Senhora, e a Nossa Senhora ficou um pouco triste com a pergunta. Disse, tá bem, se fizer a consagração e rezar um terço todo dia, ainda assim eu manteria essas 3 graças. Salvação, conversão dos pecadores e a paz para o mundo inteiro. Né? Hoje não dá para explicar o porquê que a consagração, como que substitui os outros 2 terços. Mas se vocês quiserem, vocês entrem no YouTube, Mensageiros de Fátima Brasil. Procure lá as eficácias da consagração, que lá eu explico direitinho. Ela fez agora a consagração. É? Tudo nosso é com Nossa Senhora. E tudo Desde é na ela quarta-feira. criança. Porque sempre, desde eu da barriga da minha mãe, eu faço a novena de Nossa Senhora Perpétua Toda Socorro. quarta. Toda quarta-feira. E Nossa Senhora me deu a Tudo que graça acontece agora, me consagrei agora. Tudo Fiz a consagração meu, pelo médico tudo. São Luís. Mas, Foi pela internet também? não gosto, presencial. Aí, onde foi? Shalom. Shalom. Ah, Shalom. Quase Aí- todo furtado, não, né? Mas Foi- foi no não, Projeto tem Família, na Dom José Lourenço. Mas tem outro que faz, né? Outro, não É porque lá é o Projeto Família, que é de casais, né? Sim. Mas tem também o Shalom da Paz, que é onde o Padre Antônio celebra. Sim. Shalom da Paz. Mas tudo nosso é com Nossa Senhora e tudo ela resolve pra gente, tudo. Se a gente for contar já os milagres que a gente recebeu. com A gente certeza. recebe. Todos nós E aí temos fala o esse. rosário 4 horas da manhã, eu faço E a gente, assim, Nossa Quatro da Senhora, manhã? desde o ano passado, ela deu a graça da gente rezar o Santo Rosário. Eu rezava o rosário E esse só. ano, com o Instituto Hesed, eu tenho até a fitinha. A minha quaresma desse ano, cunhada, eu nunca tive uma quaresma como eu tô tendo esse ano. Nunca. Eu quero testemunhar. Com o Instituto Hesed, às 4 da manhã. Eu me levanto, 3h30, meu coração já tá assim, ansioso por receber Jesus. Quando eu ligo a televisão, que eles tocam aquilo, Jesus, eu quero escolher. Ave Maria, meu coração já vai assim, já fervoroso. E eu nunca tive uma quaresma como eu tô tendo esse ano. Agora, São E Luís. eu creio que o milagre que eu estou pedindo eu vou alcançar. Amém. Eu creio. E na próxima vez que vocês vierem pra cá, eu vou testemunhar. Se for mais daqui 4 anos, né? Amém. Dessa vez Eu tô vindo aqui de Olha, o 4 em 4 Instituto anos, pelo Hesed jeito, é uma né? bênção. O Instituto Hesed E cada vez que eu venho, um bebê novo, né? Mas a gente Eu já acompanho direto. já encerrou. A gente já Eu disse pra ela que eu tenho que vir mais umas 3 vezes aqui pra completar 5 garotos correndo aí. Mulher, mas ela Bom, vamos encerrar aqui, só para vocês entenderem. Nosso tempo hoje está. Alvadaria, no céu aparece a Virgem Maria. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave. Nas mãos lhe prendiam continhas de luz, assim era o terço da mãe de Jesus. Ave, ave, ave Maria, ave, ave, ave Maria. Viva Nossa Senhora de Fátima!